paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. Irmãos, o assunto do vídeo de hoje será o sexto selo e o Armagedon. Irmãos, eu quero nesse vídeo mostrar a conexão profética do sexto selo com a batalha do Armagedon. Ou seja, irmãos, eu quero mostrar que dentro aqui do assunto do sexto selo está revelado a batalha do Armagedon. Os irmãos que acompanham meu canal há mais tempo já têm uma ideia de como eu interpreto o assunto dos selos, né? Eu ensino, irmãos, da seguinte forma, que o primeiro selo ele vai nos revelar a aparição do anticristo. O segundo, terceiro e quarto selo nos revela guerra, fome e morte, né? Em alta escala, né? Não qualquer guerra, morte e fome, mas aquelas, irmãos, que será trazida pelo anticristo, certo? O quinto selo, irmãos, vai falar das testemunhas que estão sendo mortas no tempo da grande tribulação. Elas estão debaixo do altar de Deus, clamando pela vingança do seu sangue, né? Pedindo para Deus fazer justiça, né? Ou seja, ali é revelada a morte das testemunhas de Cristo. Elas estão mortas, né? Estão debaixo do altar porque elas deram testemunho de Cristo. Ou seja, nos revela a morte das testemunhas de Deus, da igreja, né? Dentro do tempo da grande tribulação. E o sexto selo, irmãos, eles vai nos revelar a volta de Jesus Cristo. E isso fica fácil compreender quando nós conhece todo o contexto ali de Mateus 24, aonde também fala da volta de Jesus Cristo. Então, irmãos, quando nós analisamos, como nós vamos analisar aqui o assunto do sexto selo, com a volta de Jesus Cristo revelado em Mateus 24, nós vamos ver que é a mesma revelação, que o sexto selo está nos revelando a volta de Jesus Cristo. Irmãos, dentro aqui do sexto selo também é revelado o quê? A batalha do Armagedon. É revelado o Armagedon que ocorre imediatamente após a vinda de Cristo. Certo, irmãos? Então eu vou fazer a leitura aqui sobre o sexto selo, né? Eu vou mostrar para os irmãos, né? Quem acompanha o canal já entende, né? Que aqui vai revelar a volta de Cristo. E eu quero fazer uma conexão profética aqui com o sexto selo 19 de Apocalipse. Que é essa conexão com o sexto selo 19 de Apocalipse que nos faz entender que aqui também está revelada a volta de Cristo e a batalha do Armagedon. Então, irmãos, vamos ler com a força de Deus e a guia do Espírito Santo em Apocalipse capítulo 6, verso 12 em diante. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, ou seja, um terremoto. E o sol se tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes, abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, né? Ou seja, um pergaminho. E todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Irmãos, o detalhe para nós entender a batalha do Armagedon é aqui do verso 15 em diante. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todo servo e livre se esconderam nas rochas e nas montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Quando ocorre a ira do Cordeiro? Lá no lagar da ira de Deus, que é revelada na batalha do Armagedon. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Esse grande dia da sua ira é a batalha do Armagedon. E quem poderá subsistir? Então, irmãos, quem já acompanha o canal sabe dessa conexão profética entre Mateus 24, né, onde Jesus Cristo fala da sua vinda, e do sexto selo. Mas eu quero fazer aqui uma explicação breve, né? Irmãos, os versos 12, 13 e 14, eles estão totalmente conectados com Mateus 24. Então vamos fazer uma leitura rapidinha ali em Mateus 24, depois nós voltamos aqui, né? É só para os irmãos ver essa conexão profética e que de fato aqui está revelando a volta de Cristo. Depois nós vamos fazer a conexão profética com 19 de Apocalipse, aonde vai ficar mais claro ainda
que a batalha do Armagedon está revelada aqui também no sexto selo. Então, irmãos, lemos com a força de Deus e a guia do Espírito Santo em Mateus, capítulo 24, verso 29 em diante. E logo depois da aflição daqueles dias, quais dias? Os dias de grande tribulação. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, como está lá no assunto do sexto selo, e a lua não dará sua luz, como nós lemos ali no sexto selo, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas, como nós acabamos de ler ali, no assunto do sexto selo. Então os irmãos vê que é a mesma revelação, ó. Então depois, irmãos, que passa a aflição daqueles dias, né, o tempo da grande tribulação, o sol escurece, a lua não dá sua luz, as estrelas caem do céu, o que acontece? O verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão, quer dizer, uma vinda visível, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então aqui, irmãos, está totalmente revelado a volta de Cristo. Vem o tempo da grande tribulação, logo depois da aflição daqueles dias, né, do tempo da grande tribulação, o sol escurece, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Quer dizer, é a mesma revelação, irmãos, do sexto selo. E aqui, irmãos, nós vemos, como eu falei para os irmãos, aqui dá para enxergar também, irmãos, o quinto selo. Porque, como eu falei para os irmãos, ali no quinto selo, está sendo revelada a nós a morte das testemunhas de Cristo, porque elas estão debaixo do altar clamando pela vingança do seu sangue, que é derramado no tempo da grande tribulação. Então, irmãos, ó, logo depois da aflição daqueles dias, quer dizer, o quinto selo, aqueles dias onde as testemunhas de Cristo estarão dando testemunho a respeito de Deus e de Cristo estarão sendo mortas. Então, irmãos, vamos voltar ali em 6 de Apocalipse, né, e continuar falando do sexto selo e fazer a conexão profética com a batalha do Armagedon. Aqui, irmãos, agora voltando rapidinho no sexto selo, capítulo 6, verso 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como está lá em 24 de Mateus. E a lua tornou-se em sangue, como também está escrito em 24 de Mateus. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, da mesma forma que está ali em Mateus 24, aonde fala da volta de Cristo, ou seja, é a mesma revelação. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do lugar. Então, irmãos, daqui em diante nós vamos entender a batalha do Armagedon, certo, irmãos? Aqui está conectado com 24 de Mateus, é a mesma profecia, fala da volta de Cristo, e o que sucede após a volta de Cristo é a batalha do Armagedon. Ó. E os reis da terra, os grandes, os ricos, tribunos, poderosos e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas da montanha. Então aqui resumindo, irmãos, os poderosos e até os servos e livres estão se escondendo, né? Aqui na revelação nas montanhas. Por quê? Porque o Senhor Jesus está vindo para executar juízo. Ou seja, ele está vindo para a grande batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E quando nós for olhar ali em Apocalipse, irmãos, quando o anjo convoca aquelas aves, né, para comer a carne dos poderosos, né, nós vamos ver, irmãos, que é essa mesma revelação que está no verso 15. Daqui a pouco nós vamos fazer a leitura. Ó, e diziam aos montes, caí, e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do cordeiro. Então, irmãos, o que é a ira do cordeiro aqui? Isso está ligado profeticamente ao lagar da ira de Deus. O que é o lagar da ira de Deus? Ele fala da vitória esmagadora de Jesus Cristo sobre seus inimigos. Assim como as uvas são pisadas no lagar e espremida, né? Assim também será a vitória esmagadora de Jesus Cristo
sobre aqueles, né, que estão aliados à besta e ao anticristo. Isso ocorrerá ali na batalha do Armagedon. Então, irmãos, o dia da ira do Cordeiro, o dia do Senhor, o lagar da ira de Deus é uma mesma revelação. Ela nos revela a batalha do Armagedon. Cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, ou seja, é vindo a batalha do Armagedon, aonde ele vai vencer o exército do anticristo e do falso profeta, da besta do falso profeta, de Satanás. Ele vai vencer aquele exército. A besta do falso profeta vai para o lago de fogo, enquanto esse exército é vencido por Jesus Cristo, certo, irmãos? Porque é vindo o grande dia da sua ira, quer dizer, a batalha do Armagedon. Então, irmãos, aqui fica explícito, fica claro que está sendo revelada a volta de Cristo e a batalha do Armagedon. E quem poderá subsistir? Quer dizer, quem vai batalhar contra Cristo? Porque é vindo o grande dia da sua ira. E no verso 16 é dito, né? E da ira do Cordeiro. Então, irmãos, muitos irmãos, principalmente pré-tribulacionistas, eles alegam, a igreja não está destinada à ira, a igreja não vai passar pela ira de Deus. Eles vão associar isso, que Deus não nos destinou para a ira, eles vão nos destinar à grande tribulação. Só que, irmãos, a grande tribulação não fala dessa ira. A ira que a igreja vai ser livrada e guardada é dessa ira, da ira do Cordeiro e da ira do grande dia do Senhor Deus. Então, irmãos, essa ira que não está destinado à igreja, está falando ali, irmãos, do castigo, da destruição dos ímpios no Armagedon. Não está falando, irmãos, de forma alguma do tempo da grande tribulação. A ira que o cristão fiel e sincero não está destinado é a ira do Cordeiro, é a ira do dia do Deus Todo-Poderoso, ou seja, essa ira que o Senhor executará sobre o exército do anticristo. Então, irmãos, não vamos confundir as coisas, como muitos irmãos estão confundindo. Aonde está escrito ali que a igreja não está destinada à ira, não está querendo dizer que a igreja não vai passar pela tribulação. A ira que nós não estamos destinados e seremos livrados é da ira do Cordeiro, que se cumpre ali na batalha do Armagedon. Então, irmãos, agora para nós fazer a conexão profética com Apocalipse 19, vamos ler o verso 15, ó. Grava ele em mente, porque é esses versos que vai se conectar à batalha do Armagedon. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos e poderosos, ó. E todo servo e livre, quer dizer, até as pessoas mais simples, porque essas pessoas também vão aceitar a marca da besta e se aliar ao anticristo. Se esconderam nas cavernas e nas rochas. Então, irmãos, resumindo, todos os poderosos aqui estão desejando escapar, que é se esconder, porque é chegado a batalha do Armagedon, é chegado a ira. Então agora nós vamos ver, irmãos, 19 de Apocalipse e vamos entender essa conexão profética. Então aqui, irmãos, para concluir, né, vamos ler com a força de Deus e a guia do Espírito Santo em Apocalipse capítulo 19, verso 17. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, para que comais a carne, dos tribunos, dos fortes, dos cavalos e dos que sobre eles se assentam. Quer dizer, os cavaleiros, aqueles que guerreiam. E a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Então, irmãos, essas pessoas descritas aqui em Apocalipse capítulo 19, verso 18, são essas mesmas pessoas lá do sexto selo que estão clamando, né? Se escondendo na caverna, né? E clamando para que os montes caiam sobre eles para escondê-los, né? Da face do Deus Todo-Poderoso e da ira do Cordeiro. Então, irmãos, os irmãos vê essa conexão profética do sexto selo com a batalha do Armagedon. Então, irmão, fica tudo evidente. O sexto selo, ele já nos revela a volta de Cristo
e a batalha do Armagedon, que segue imediatamente, né? Segue após a volta de Cristo. Então lá, irmãos, aqueles poderosos estão querendo se esconder nas cavernas, né? Para, vamos dizer assim, se livrar do castigo, né? Para que eles sejam escondidos, né, da ira do Cordeiro, né? E porque chegou o grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aqui, irmãos, esse anjo está convocando as aves do céu para comer, né, da carne desses povos, ó, para que comais a carne dos reis, tribunos, dos fortes, carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, né, aqueles que guerreiam, e a carne de todos os homens, livres e servos, né? Lá também fala dos livres e servos, porque os livres e servos também vão aceitar a marca da besta. E a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Então, irmão, só para concluir que fala aí da batalha do Armagedon. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, Cristo, e ao seu exército, a igreja já glorificada. Então, irmãos, nós vemos aqui a batalha do Armagedon. Então, quando os irmãos pegam ali o assunto do sexto selo e conecta, é como, irmãos, Deus tivesse deixado um pedacinho da revelação ali no sexto selo e mais um pedacinho, irmãos, aqui em 19 de Apocalipse. Nós faz uma junção das duas profecias e nós vemos que tudo se encaixa. E nós entendemos, irmãos, que lá chega o dia da ira do Cordeiro, né? E aí o grande dia, né, da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, de qual ira a igreja não está destinada? A essa ira. Ali, quando fala que nós não estamos destinados à ira de Deus, não está falando que nós não vamos passar pela grande tribulação. Está falando, irmãos, que nós não seremos, né, castigados, né, destruídos na batalha do Armagedon, porque ali sim é a ira de Deus. E isso, irmãos, nós vamos entender melhormente quando nós lemos sobre o assunto da sétima trombeta, aonde também é revelada a volta de Cristo. Então, irmãos, para o próximo vídeo eu quero mostrar para os irmãos uma conexão profética da sétima trombeta com o Armagedon. Nós vamos ler sobre a sétima trombeta e esses mesmos versos. E eu vou mostrar para os irmãos que ali também é revelada a volta de Cristo e a batalha do Armagedon. Então, irmãos, para nós concluir, vamos terminar a leitura. E vi a besta e os reis da terra, os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra aquele que está sentado sobre o cavalo, Cristo, e ao seu exército, a igreja já glorificada. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois, a besta e o falso profeta, foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Os demais, o seu exército, os reis, os poderosos, os grandes, né, os pequenos, livres, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes, né? Essas aves aqui, quando nós lemos ali em Ezequiel sobre Gog e Magog, vai falar delas também, quer dizer, o assunto de Gog e Magog está relacionado ao tempo do fim e a batalha do Armagedon. Então eu aconselho aqui, para terminar o vídeo, que os irmãos leiam sobre os 6 selos, mais especificamente, né, sobre o sexto selo. Leia aqui de novo, né, na casa dos irmãos, faz essa leitura, né, e os irmãos vão entender essa conexão profética, né. Tem mais vídeo no canal onde eu falo sobre os selos, né, e eu aconselho os irmãos que ainda não viu esses vídeos, dá uma olhada, né, que vai trazer um conhecimento a mais, né. Então, irmãos, eu vou encerrar o vídeo aqui. No próximo vídeo eu quero fazer um vídeo falando da conexão profética da sétima trombeta com esses versos de 19 de Apocalipse e mostrar para os irmãos também que lá também é revelado, na sétima trombeta, revelada a volta de Cristo, e também, irmãos, é revelado a batalha do Armagedon. O Apocalipse, irmãos, ele não se interpreta de forma linear, mas por analepse, ou seja, por recapitulação. Deus está mostrando o que acontece no tempo do fim através do assunto das duas testemunhas, através do assunto do selo, através do assunto das trombetas. Quer dizer, é a mesma revelação, mas por ângulos diferentes. Certo, irmãos? Então eu encerro o vídeo aqui. Peço
a oração dos irmãos, para orar a Deus para mim, para Deus dar mais entendimento para a gente poder fazer mais vídeo, compartilhar entendimento com os irmãos em Cristo. Eu encerro o vídeo aqui, irmãos. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.